Olá, meus alunos, vamos para mais uma aula em que estaremos resolvendo as atividades da unidade 2. Atividades da unidade 2, em que, primeiramente, resolveremos a questão 1 e a questão 3. E logo após, a gente vai resolver as questões 2 e 4. 2 e 4 são questões teóricas, né? E 1 e 3 são questões um pouco mais voltadas para apresentar resultados, né? Para cálculos. Então, questão número 1. Na questão 1, você vai ver aí no nosso material didático que é dada a informação de que M é o ponto médio de BD. Então, está lá essa figura, né? Tem A, B, C e D como vértices, e M, né? Que é comum ao triângulo de cima e ao triângulo de baixo. E é dito que M é o ponto médio de BD. Então, se ele está exatamente no meio, né, desse segmento BD, quer dizer que esse pedacinho aqui é igual a este aqui. Repito, esse segmento é igual a esse segmento, já que M está no meio. Também foi dito que o ângulo A é congruente ao ângulo C. Quem é o ângulo A? É o ângulo que está aqui, ó, no vértice A. Congruente ao ângulo C. Então, ó, nós temos que estes dois ângulos também são iguais. E também nós sabemos que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Informação extremamente importante, né? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, nós observamos que acontece isto aqui, né? Nós temos ângulos opostos pelo vértice. Porque aqui temos o vértice M, né? E aqui, ó, temos um ângulo e oposto a ele, ó, de frente para ele, temos outro ângulo. Esses dois ângulos estão aqui, ó, separados por um vértice. Tem um vértice entre eles. Então, eles são opostos pelo vértice. Então, estes dois ângulos são iguais. E aí, a questão 1, ela pede para dar os valores de x, y e z, e também pergunta qual o caso de semelhança de triângulos que nós temos aqui, de congruência de triângulos. Então, eu já vou responder a segunda pergunta. Que caso nós temos aqui? Nós temos o caso ângulo, lado, ângulo, que a gente apelida de ala. Ângulo, lado, ângulo. Este é o caso de semelhança de triângulos que nós temos aqui. Não vou aqui recapitular os outros casos, porque já existe um vídeo, né? Já gravamos um vídeo falando de todos os casos de semelhança de triângulos. Mas neste, especificamente, nós temos o ala. Ângulo, lado, ângulo. Então, sabendo disso, que se tratam de triângulos semelhantes, e o próprio enunciado da questão também afirma isto, fica fácil a gente concluir o seguinte, que Z é igual a 4,1. Também sei que Z é igual a 4,1, porque já foi dito que M é o ponto médio e que esse segmento é igual a esse. Então, Z é igual a 4,1. A resposta está estampada. Y vai ser igual a 3,5.
Por que que eu sei que vai ser 3,5? Porque já que os triângulos são semelhantes, eu tenho esse lado aqui que é acompanhado desse ângulo semelhante àquele, e do outro lado o ângulo que eu não sei, que não entrou nas nossas informações. Aí quando eu olho para lá eu tenho a mesma coisa, ó. Esse lado aqui é composto do ângulo semelhante e do outro que nós não sabemos. Então este lado é semelhante a este, 3,5. Neste lado aqui, no x, ele é formado por um lado que tem um ângulo semelhante e o outro ângulo que também é semelhante, que é o tal do oposto pelo vértice. Então ele tem esses dois. Se eu olhar para esse lado aqui que mede 2,8, eu também tenho numa ponta um ângulo, né, semelhante e o outro. Podemos até falar assim, para ficar mais claro. Eu tenho no lado x o ângulo com um tracinho, acompanhado do que tem dois tracinhos. Aqui eu tenho um ângulo com um tracinho, com outro ângulo com dois tracinhos. Então, esse lado é semelhante a este, é igual a este, né? 2,8 para o x. Aí vamos para a questão número 3. Número 1 está resolvida. Quando a gente chega na número 3, a gente quer calcular, né, esses ângulos aqui. Eu vou calcular, logicamente, o A primeiramente e depois eu vou dar o ângulo completo. Vamos dar a solução completa para a questão. Primeiro passo é eu saber que em todo quadrilátero a soma dos ângulos internos dá 360. No triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Num quadrilátero, é 360. E aí, a gente vai traçar uma linha imaginária, nós vamos cortar a figura ao meio na nossa imaginação. Vamos traçar uma linha que corta ao meio aqui, ó, a figura. Então, se todos os ângulos são 360, então essa metade aqui, a soma desses ângulos aqui, vai dar 180, porque eu vou ter essa soma dando 180 e a soma desses outros dois ângulos aqui dando 180, já que tudo é 360. Então eu tenho que esses dois juntos dá 180. Então eu pego e coloco 2A mais 40 mais 8A mais 10 igual a 180. Daí eu digo que 10A's, né? 2 mais 8, mais 50 é igual a 180. E eu digo então que 10A vai ser igual a 180 menos 50. Passando 50 para o outro membro. 10A é igual a 130. A vai ser 130 dividido por 10, né? 10 está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou ter que A é igual a 13, né? 130 dividido por 10, eu corto os zeros, ó. 13 para 1, 13. Então, 13 graus é o A. Se eu quiser saber, então, quanto que é esse ângulo aqui, basta eu colocar, né, o 13 no lugar do A. Então basta eu fazer isso aqui, ó. 2 vezes 13 mais 40. 26 mais 40. 66. Então, esse ângulo aqui mede 66 graus. Quanto que mede o outro? Eu posso calcular assim, 8 vezes 13 mais 10 e vou chegar ao ângulo. Ou eu posso fazer 180 menos 66, já que os dois juntos é 180, eu não preciso fazer isso aqui, eu posso simplesmente fazer 180 menos 66, e é o que eu vou fazer. Eu não farei isso aqui. Poderia fazer, mas aqui eu ganho tempo. Ó, aqui eu sou mais eficiente.
4, 1, 114 graus. Né? Principalmente se o aluno estiver fazendo uma prova, né, de vestibular, de concurso, ele vem por aqui, que é mais eficiente. Por aqui também daria o mesmo resultado. Você pode fazer aí e vai constatar. E agora, nós vamos para as questões teóricas. As questões teóricas são as questões 2 e 4. Né? Questão 2 diz assim: sobre a classificação de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Um paralelogramo é um quadrilátero que tem lados adjacentes paralelos? Completamente errado, porque adjacente é o que está um do lado do outro. Como é que algo que está ao lado de outro vai ser paralelo? Né? Porque para ser paralelo tem que ficar assim, ó. Isso aqui é paralelo, como linhas do trem. Se é adjacente, está um do lado do outro. Adjacente é assim, ó, um ao lado do outro. Se é adjacente, não tem como ser paralelo. É um absurdo a letra A. A letra B diz: um paralelogramo é um quadrilátero que tem lados congruentes? É um quadrilátero que tem lados congruentes? Não. O paralelogramo não vai ter os seus lados, né, todos congruentes, todos iguais. Quem tem os lados todos iguais é o quadrado. Bom, letra C. Um paralelogramo não é um quadrilátero? Que absurdo, né? O paralelogramo é aquela figura, né, que tem exatamente 4 lados. É esta figura aqui. Letra D. O trapézio é um quadrilátero que tem lados adjacentes paralelos? De novo, né? Falou o absurdo, né, que está lá na letra A. Então a letra D dispensa comentário, é o mesmo da letra A. Um trapézio é um quadrilátero que tem 2 lados opostos paralelos? Positivo. Esse é o gabarito. Porque num trapézio, né, que a gente pode rapidamente desenhar aqui, ó, esses lados aqui são paralelos. Então, resposta letra E. Questão 4. Sobre as propriedades dos paralelogramos, assinale a alternativa correta. Um paralelogramo é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos e congruentes? Sim, ó, paralelogramo. Lados opostos paralelos. Esse é paralelo a esse e este é paralelo a este. E são iguais, são congruentes. Esse é congruente a este e este a este. Então, gabarito letra A. Né? E letra B diz: as diagonais de um paralelogramo cruzam-se formando um ângulo reto? Poxa, até pelo desenho dá para ver que não vai formar um ângulo reto. Diagonal 1 com a diagonal 2. Não vai formar ângulo reto ali no encontro das diagonais. Os ângulos adjacentes de um paralelogramo são congruentes? Não, não tem postulado nenhum, não tem informação nenhuma sobre isso, né? Nada que confirme isso. Né? Lados adjacentes são congruentes? Não são. Os ângulos de um paralelogramo sempre são iguais? Absurdo. Como é que eu vou dizer que os ângulos aqui de um paralelogramo são sempre iguais? Eu posso dizer isso do quadrado. Eu posso dizer isso do retângulo. Tanto o quadrado quanto o retângulo têm todos os seus ângulos retos. Todos iguais, portanto. Paralelogramo negativo. Então, o gabarito da 4 é a letra A. E assim, encerramos mais uma videoaula. Até o próximo encontro.